Bom, galera, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Arsenal, né? O Arsenal que faz uma temporada muito boa e pode sim ser a melhor temporada da história do Arsenal, né? Um time aí com mais de 100 anos, tranquilamente. É um time muito antigo, de 1886, então é um time que beira aí a 150 anos de fundação. E é um time que pode sim fazer a melhor temporada, e eu vou explicar nesse vídeo, né, de uma forma muito resumida, o porquê o Arsenal pode ter a sua melhor temporada da história, né? O Arsenal é um time muito forte, é um time com muitos títulos, mas o Arsenal ainda não tem a tão esperada Champions League. Então eu não estou falando que o Arsenal é favoritíssimo a ganhar, ao contrário, né? Eu acho que o Arsenal não é um dos favoritos a ganhar a Champions League, mas tem chances, né? Tá nas quartas de final. Lembrando que o sorteio para as quartas de final vai ser amanhã de manhã, 8 horas da manhã, e a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília. E o Arsenal, vamos ver quem o Arsenal vai pegar nas quartas de final. Lembrando aí que temos o City na história, temos o Real Madrid, temos o Barcelona, temos aí equipes muito fortes. E o Arsenal, apesar de fazer uma campanha muito boa, mas ainda acredito que não é o favorito, talvez não está nem entre os 3 principais favoritos, até os 4 principais favoritos. Eu acho que hoje nós temos aí o Manchester City em primeiro, temos o Real Madrid, né? Temos o Bayern de Munique, que é um time, apesar que o Bayern de Munique não faz uma temporada muito boa, mas o que pesa mais no Bayern de Munique seria a relação à camisa do Bayern, né? Porque já ganhou, se não me engano, 5 ou 6 Champions League, então isso faz que o Bayern tenha uma camisa muito forte e ajude bastante aí em partidas. Não que a camisa seja um ponto crucial, mas ainda é um ponto positivo para poder impor um certo respeito aí. O Arsenal é um time muito grande, mas é um time que em Champions League só foi vice-campeão, então não é um time campeão ainda e não tem esse peso que nem os times aí, Real Madrid, o próprio Manchester City, que agora venceu a Champions, né, já tem uma moral. É mesmo o caso do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não venceu a Champions League, o Atlético de Madrid também não venceu a Champions League, então são equipes que ainda buscam o seu primeiro título. O Arsenal é um time aí super campeão, ganhou vários campeonatos ingleses já, né? O último título do Arsenal foi a Supercopa da Inglaterra, né? Contra o Manchester City nos pênaltis. Acabou jogando essa partida em 2023, né? No ano passado, por causa que ficou em segundo lugar na Premier League, e como o City venceu, aí, se não me engano, foi a Copa da Inglaterra, e ganhou o campeonato inglês, então abriu a vaga para o segundo colocado da Premier League para disputar essa partida aí de Supercopa da Inglaterra. É um título, né, não é tão importante que nem os outros títulos, que nem o campeonato inglês, que nem uma Copa da Inglaterra, ou até a própria Copa da Liga Inglesa, mas é um título de uma partida só e que acabou vencendo nos pênaltis aí o Manchester City, que é um time super favorito de tudo hoje, né? Ganha hoje tanto no cenário inglês e no cenário europeu, o Manchester City é favorito a ganhar quase tudo. Então o Arsenal vai ter muito trabalho pela frente, né? Na Premier League o Arsenal tem uma temporada aí, tem um caminho muito bom, é o líder do campeonato inglês, né? Aproveitou aí a última rodada, venceu, e aproveitou também o empate entre Liverpool e Manchester City, garantindo a primeira colocação, mas ainda faltam 10 rodadas, então tem muita coisa pela frente, né? O Arsenal tem muito caminho para percorrer, são 10 rodadas, tem que ver como é que vai ser a situação do Liverpool, a situação do City, e vamos ver se o próprio Arsenal vai fazer seu dever de casa, porque na temporada passada o Arsenal deixou muito a desejar, o Arsenal bobeou demais, acabou perdendo pontos muito importantes, poderia ter sido até campeão da Premier League na temporada passada, mas acabou bobeando, né? Lógico, o Manchester City é um timaço, aproveitou toda essa situação, também fez o seu dever de casa, venceu as partidas que devia e acabou sendo campeão. E nessa temporada o Arsenal tem uma nova chance de tentar ser campeão inglês. Aí eu acho que nessa temporada o Arsenal tá com um time muito bom, tanto quanto na temporada passada, talvez até superior, então tem tudo aí para dar certo. Lembrando que a temporada passada o Arsenal não estava na Premier League, então tem mais um ponto positivo aí, que o Arsenal hoje está com mais moral, tá nas quartas de final da Champions League, e também tem aí a Premier League para disputar. Então por isso que eu acredito que o Arsenal pode sim ter a melhor temporada da sua história, né? Um time que ganhou já vários campeonatos ingleses, várias Copas da Inglaterra, várias Supercopas, várias, né,
várias Copas da Liga Inglesa, ganhou um monte de coisas já, um time super favorito. Na Premier League também é um time que precisa ganhar o campeonato inglês logo, né? Já faz 20 anos que o Arsenal não ganha um campeonato inglês, então também tem um peso muito grande, né? A última vez foi com o time do Thierry Henry, que foi campeão invicto, né? Foi um título assim incrível da equipe do Arsenal, que era muito forte aquele time lá. Eu não lembro exatamente quem eram os jogadores, se não me engano era o Lehmann, tinha o Pires, né? O meio campo aí francês, tinha o próprio Henry, tinha o Vieira, né? O famoso Patrick Vieira, que era o volante, jogador muito bom. Então era um time fora de série, muito forte mesmo, um time muito bom. E com o Arsène Wenger, né, que ficou na história do Arsenal, treinou o Arsenal muito tempo. Hoje tem o Arteta, né, Mikel Arteta, que é um técnico muito bom e que conseguiu achar aí o melhor do Arsenal, né, um time que voltou, né, assim, a dar mais trabalho, porque ficou muitos anos aí, nesses últimos anos, ficou muito apagado e agora tá voltando a dar um trabalho aí, porque o time realmente é um time com muita camisa, mas na Champions League infelizmente não tem, né, uma história tão forte a ser um time, um dos maiores da Champions League. Não é, porque não venceu o título, mas agora, nessa temporada, e quem sabe o Arsenal possa surpreender. Para mim seria uma surpresa o Arsenal vir a ser campeão da Champions League, porque nós temos aí o Real Madrid, que já foi 14, 15 vezes campeão da Champions, temos o City aí que venceu recentemente, o atual campeão, tem um time muito bom, temos o Bayern de Munique aí 6 vezes campeão, temos o Barcelona aí 5 vezes campeão, então tem uma parte de time que tem muito mais bagagem na Champions League. E na Premier League eu acho que o Arsenal, entre a Premier League e entre a Champions League, eu acredito que o Arsenal tem mais favoritismo na Premier League, incrível que pareça, né, com mais essa competitividade, mas o Arsenal tem muito mais camisa na Premier League, né? Eu acho que tem muito mais condições de vencer a Premier do que ganhar a Champions. Mas talvez perguntasse para qualquer torcedor do Arsenal, entre um e o outro, com certeza o torcedor do Arsenal vai optar pela Champions, porque vai ser o primeiro título de Champions League para o Arsenal, e se acontecer isso vai ser fantástico, já vai ser o melhor ano da história do Arsenal, com certeza. Eu acho que se o Arsenal hoje vencer só a Champions e não vencer a Premier, já vai ser tranquilamente o melhor temporada da história do Arsenal. Se ganhar somente a Premier League, aí eu acredito que não vai ser, por causa que ganhou em 2003 aí de forma invicta. Então esse título não seria invicto, né? Tudo bem que é outra época, mas eu acredito que não vai ser o melhor, vai ser um dos melhores anos, mas não o melhor ano. E se o Arsenal vencer os dois, aí vai ser disparadamente a melhor temporada da história do Arsenal. Um time aí antigão, de 1886, time muito histórico, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, tem muita coisa pela frente, tanto nas quartas de final da Champions League, e quanto também na Premier League. Ainda faltam mais aí 10 rodadas, então vamos ver se o Arsenal vai conseguir aí ser campeão de um dos dois títulos, beleza? Então é isso aí, até a próxima e valeu!